Oi pessoal, bom, tudo arrumado, eu acho que a gente não perdeu nenhuma marcação aqui das playmats dos personagens. Eu acho que eu montei certinho a cidadela, pelo menos dentro do que eu lembrei, mas eu acho que aqui tá tudo certo. Bom, então vamos lá. Estou abrindo aqui o manual. A gente volta lá na sequência de jogo. Isso é um hábito meu, tá pessoal? Eu sempre vou confirmando aqui. Isso, digamos que eu já uso o próprio livreto de regras como a minha colinha para não esquecer. Então a primeira coisa, a gente tem que decidir a rota. Aqui no caso a gente já está dentro de uma sala, não tem muito o que escolher. A gente vai ter que vir para cá. Então eu vou já escolher a rota é para cá. Um detalhe, tá pessoal? Eu não costumo verificar a porta da onde eu já tenha feito. Então, por exemplo, aqui no caso eu não teria que verificar porque a gente está entrando num corredor. Tá? Mas quando entra numa sala, normalmente se verifica. Aqui no caso, se eu retornar essa sala, eu não vou verificar. Tá? Então eu estou saindo daqui e quero vir para cá. Bom, então eu estou passando por essa sala, eu estou entrando aqui. Como a gente entrou numa sessão de corredor, eu preciso verificar se tem algum monstro errante, né, ou vagante aí. A gente vai jogar um dado, se cair um... Aliás, deixa eu posicionar aqui, tinha até esquecido. Vamos só posicionar. Pronto. A ordem de marcha é essa daqui mesmo. Bom, então eu estou jogando um dado, se cair um, a gente encontrou um monstro errante, porque aqui é uma sessão, tá, que a gente já visitou. Aí não importa se é sala ou corredor. Como eu estou revisitando ela, só tem monstro se sair um. Ó, 6, não tem. Bom, eu vou decidir que eu quero seguir para cá, porque eu não tenho opção. Eu estou tirando, então, agora uma peça. Veio um corredor que eu posso ligar. Ai, olha que pena. Veio uma sala que ela já tem um ícone, quer dizer, é um feature. Eu poderia consultar lá o que é. Só que, infelizmente, eu não tenho como ligar. Porque ela é uma sala com porta. Teria que ser ligada em porta. E eu, infelizmente, escolhi vir por esse caminho. Então eu vou ter que ligar a parte de trás. Que droga! Já perdi a primeira possibilidade de exploração boa. Bom... Vou fazer assim. A construção está possível porque não está entrando em conflito aqui com a harmonia da cidadela. Bom, então eu escolhi que eu quero vir para cá, já posicionei. Aí viria a fase da armadilha, só que a gente não está atravessando porta para sala, então eu não tenho que verificar. Então, primeira coisa, a gente vai movimentar o nosso grupo aqui para esse corredor. Agora a gente verifica se tem monstro. Como é um corredor, só vai ter monstro errante se sair um. 4, não tem, beleza. Também não tem recurso, tá? Seria a fase D, ó, eu não tenho nenhum recurso, não tem nenhum ícone para eu pesquisar ali, então danou-se. Vamos continuar. Ok, agora eu preciso decidir. Eu vou atravessar essa porta. Vamos ver se eu vou ter sorte e vai sair alguma sala aqui com alguma coisa interessante. Já decidi a rota. Agora eu sorteio aqui uma peça de masmorra, né? Uma peça da cidadela. Droga, não veio nada. Bom, corredor e corredor, tudo bem. Vamos lá. Eu estou posicionando, já que eu escolhi essa rota. Vamos deixar ele assim, ó. Se bem que poderia fazer isso, né? Vamos fazer assim. Pronto. Bom, posicionei a peça do jeito que eu posso, porta com porta. Como é um corredor, eu não conto essa porta. Isso está bem claro aqui nas regras, tá, pessoal? Mas também dá para jogar toda vez que passar por uma porta, independente se ela leva um corredor, fazer o teste de armadilha. Mas aqui, ó, na parte B, ele fica bem especificado, ó, realizada apenas se o grupo entrar em uma sala, tá? A fase da armadilha a gente só faz quando ele entra numa sala. Pelo menos é o que eu subentendi das regras. Então, eu não tenho que verificar a armadilha. Entra na fase C, que é a fase do monstro. A primeira coisa que a gente faz é movimentar a nossa patota aqui para o meio. Tenho que verificar se tem monstro, é um corredor.
Se sair um, tem um monstro errante. 6, não saiu. Ótimo. Também não tem a fase de recurso porque não tem nenhum ícone lá. Bom, novo turno, olha, primeira coisa então, vou escolher a rota, vou escolher aqui para cima, que é uma porta. Tô tirando aqui, ó. Bom, um outro corredor. Opa, agora já apareceu um feature aqui, alguma coisa na sala. Ó. A gente localiza esse ícone, o que pode ser, ó. Tem as descrições aqui, ou lá nas regras na parte 13. Aqui, ó. Artwork. Então, na verdade, isso daqui é um ícone de uma peça de arte. Vou pegar a tradução, tá, pessoal? Mas a gente já sabe que é uma peça de arte. Tá na parte 13 da tradução. Aqui. Características, que é os features da sala. Então, vamos lá. Ó, alguns segmentos das salas contêm características incomuns, como uma fonte, estátua, alçapão, mobília, escada, espelho e obra de arte, que é o caso dessa daqui. Tá, depois que o grupo lida com qualquer monstro que possa estar no quarto, o grupo tem a opção de investigar as características da sala. Aí eu posso checar isso daqui, ótimo. Procedimento. Um personagem do grupo deve ser designado para investigar a característica, feature da sala. O jogador que controla esse personagem investigador, então rola um D6 na tabela de características, ou feature table, e cruza os resultados com a coluna na tabela que corresponde às características à característica investigada. O resultado pode ser encontrado no caso da regra apropriada para aquele tipo de característica. O personagem investigador, apenas ele, ganha ou sofre os efeitos daquela característica. Então, beleza. Eu estou rodando aqui, ó, pessoal, para a gente ver o que pode acontecer com relação à arte. Tá? Então, eu estou adiantando. Obras de arte, 13.6. Vai poder ser uma tapeçaria, pode ser uma pintura, uma estátua, um vidro cortado, ou ícone, e ainda um manuscrito. Legal. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Pode vir alguma coisa interessante. Eu não lembro de cabeça essas tabelas dos efeitos, tá? Eu não joguei o suficiente esse jogo para isso. Por isso que eu gosto de checar. Então, eu já tinha decidido que eu quero seguir o caminho de cima, que vai ser minha rota. Então, eu estou posicionando aqui. Entra a fase da armadilha, que agora eu vou checar, porque isso daqui não é um corredor, é uma sala. Então, eu estou jogando. Se cair um, tem armadilha. 6, não tem armadilha. Ótimo. Fase do monstro. A primeira coisa que a gente faz é movimentar a patota para lá. Vamos verificar se tem monstro. É uma sala. Então, se sair 1, 2 ou 3, tem monstro. 2, tem monstro. Droga, tem monstro na sala. Vamos lá verificar qual o monstro que é. Vamos ver se dá para mostrar isso direito. Eu acredito que sim. Aqui a tabela de monstros de sala. Lembrando que a gente tem a tabela também de monstros de vagantes, que a gente usa quando está em corredor. Aqui no caso, como a gente entrou numa sala, eu vou usar essa tabela. Jogo 2 dados e cruzo informação. Vamos lá. Vermelho é coluna, branco é linha. 2, 3. Olha só. 2, 3. Saiu um vampiro. Isso não é bom porque o vampiro ele é bem forte. Aqui vocês lembram, né? Olha, vampiro ele não tem nada do lado, então é só um. Se tivesse caído, por exemplo, wargs, olha, eles viriam numa quantidade de 1d3 que eu teria que jogar aqui. Bom, vou baixar o vampiro. Acabei de localizar ele. E olha que coisa, ele é fortíssimo. A vida dele é 3d6. Caramba! E ele ainda tem charme, que é uma magia que vai poder ferrar a gente. E olha lá, ele tem 11, 4, 6. Então ele tem 11 de bônus de ataque. Caramba! Ele tem 4 de RV, quer dizer, de resistência. E ele tem 6 de NV, que é o valor de negociação dele. Complicadíssimo, hein? Bom, vamos posicionar ele aqui na primeira. Uma coisa interessante sobre os monstros, pessoal, é assim... Isso é sempre bom verificar antes do combate. Por exemplo, isso é um vampiro. Olha só. Aqui, habilidades especiais dos monstros. É o 15. Vamos lá. Olha lá.
Regras especiais. Aí entra, vamos ver se o vampiro tem alguma coisa especial. Olha lá, os Kronks tem isso daqui. A Quimera tem isso, ó, a Medusa tem isso. Troll aqui. Hidra, Magos do Mal, né? E o X, o desconhecido. E só. O vampiro aqui não entra, ele não tem nada de especial, é bom saber. Isso é sempre bom checar, porque às vezes tem algum detalhe que aquele monstro específico pode ter e ele vai estar descrito ali naquela tabelinha. Ok. Bom, eu não gostaria de enfrentar esse monstro muito forte. A negociação dele, o valor de negociação dele é 6. Bom, vamos tentar. Não custa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o Gislan de novo, tá? O Gislan vai usar a magia de oratória, que olha lá, ele pode, usando essa magia, ele pode somar 4 ao dado rolado, tá? Para negociação, né? Junto com outros modificadores que a gente tenha. Então eu estou usando ela. Ela custa 1 de vida e só pode ser usada durante a negociação, que é agora. Então eu estou utilizando, eu estou perdendo 1 de vida. Ele estava com 9. Ele vai ficar com 8. Bom, então a gente vai tentar a negociação. Eu escolhi o Gislan, porque eu quero usar aqui a oratória, que eu já, inclusive, já tirei ali 1 de vida. Vamos lá. Eu vou jogar 2 dados, a gente soma. Opa, isso já é legal. Deu 11. Desses 11 eu subtraio o valor de negociação do monstro, que aqui no caso é o terceiro, olha, é 6. Então 11 menos 6 vai dar 5. Vamos até deixar aqui para não esquecer. Ó. A gente tem 5 de valor. Ele não tem bônus de negociação, que ele não tem aqui essa habilidade, mas a gente usou a magia de oratória, que pode ser usada agora durante a negociação. Já paguei e ela acrescenta mais 4 ao resultado ali. Então a gente ficou com 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, esse é o resultado final da negociação. Aí vamos lá, vou pegar a tabelinha. A gente vai direto para aquela tabela de negociação. Que ela está aqui em cima, ó. A gente tirou 11. Ó, 6 ou menos era falha, 7 ou 9 é acordo, e ó, mais que 9 quer dizer que a gente intimidou ele. Ou a gente conseguiu ir tão bem que a gente conseguiu intimidar. Olha só, intimidar. Os monstros são intimidados e deixarão o grupo em paz, e aqueles com tesouro darão 1/4 de suas marcas de ouro ao grupo para evitarem serem mortos. O grupo ainda pode atacar o monstro mesmo se ocorrer um resultado de intimidação. Eles podem querer todo o tesouro do monstro. Olha que legal. A gente vai ganhar metade da quantidade de ouro que esse vampiro tinha. Joia! Isso mesmo sem enfrentar. Finalmente uma boa notícia, hein? Aqui, pessoal, eu não considero ganho de ponto de experiência porque não foi em combate, tá? Pelo menos eu entendo assim. A gente só ganha experiência, que seria como se fosse literalmente experiência de combate, quando a gente luta e vence. Aqui no caso, a gente entrou num acordo, então eu não ganho experiência. Vamos ver qual é o tesouro. Bom, a gente encontrou o vampiro numa sala. O valor dele aqui de letra, olha só. É o J. Bom, então a tabela de tesouro está aqui, a gente já sabe que é J, então não precisa, como só tem uma letra, não importa se é corredor ou sala. Ó, e a gente só vai receber metade da quantidade em ouro. Eu não vou nem checar joias nem magia, porque a gente entrou em acordo. Se eu tirar 6 ou menos, ele tem ouro, óbvio. Então ele vai ter, porque eu não tenho como não tirar 6 ou menos. Então, mas eu vou jogar, ó, só para desencargo. Pronto, 4. Já deu, que era 6 ou menos. É 1d6 vezes 20 de ouro que ele tem. Vamos lá. 4. 4 vezes 20 vai dar 80. Ele tem 80 peças de ouro, né? Moedas, ouro. O que vai acontecer? Eu ganho metade disso. Então é 80
dá 40. Então a gente recebeu 40 moedas de ouro desse monstro. Então a gente vai lá e anota. Deixa eu ver quem vai pegar. Eu vou fazer o seguinte, já que foi o Gislan, eu vou deixar com ele. Então ele tem 30, 40, 50, 60, 70. Ele vai para 70 peças de ouro. Perfeito. Já que o Gislan teve todo esse trabalho de acordo, que fique com o dinheiro. Uma coisa interessante, pessoal, eu acho que eu acabei falando errado no final do vídeo anterior sobre a experiência, tá? Olha só. Os pontos de experiência podem ser usados no final do jogo para determinar o vencedor. Além disso, os pontos de experiência ganhos em um jogo podem ser gastos para aumentar as habilidades, skill, dos personagens a jogar uma campanha. Então isso é interessante porque eu acho que eu tinha falado que ele poderia contratar novos personagens ou iniciados e na verdade para isso eu uso ouro, tá? No caso da experiência, eu uso para evoluir os personagens. Fica aí a correção. Bom, então esse vampiro já sai. Uma coisa, tá, pessoal? Isso também vai uma observação das magias. Algumas magias, como a oratória, ela não comenta em nenhum momento a possibilidade do monstro resistir. Por isso que eu não verifiquei. Outras já têm essa definição. Por exemplo, essa de combate, olha lá. Se o monstro não conseguir resistir, imediatamente a gente causa 1d3 mais 2 de feridas nele. Então eu levo em consideração o que está escrito na carta, tá? Da magia. Aqui na carta ou verificando as regras por escrito. Então as magias que não especificam nada de valor de resistência para o monstro, a gente considera que ele não tem como resistir. Tá? Então não foi feito resistência por conta disso. Essa magia, ela entra direto. Bom, então eu estou tirando o vampiro aqui de circulação. Bom, agora que não tem monstro lá, a gente terminou o combate. Olha só, agora a gente entra na D, que é fase do recurso, só realizada apenas se o grupo ocupar uma sala e somente a critério do grupo. Então, lógico, eu vou querer investigar. Quero investigar essa peça de arte que está na sala. Então, o grupo vai escolher investigar. Eu tenho que escolher agora um deles para verificar esse recurso. Lembrando que esse recurso pode ser bom ou ruim, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Gislan, porque ele tem aqui a capacidade de trap, de desarmar armadilha. Então, se acontecer alguma coisa, a gente pode ainda tentar resolver. Além dele ser o que tem mais vida no momento. Tá? Então, o Gislan está investigando essa obra de arte que está lá. Agora a gente rola para ele na tabela de recursos, que é a 13.9. Tabela de recursos. Então a gente vai rolar aqui para ver o que a investigação do Gislan deu. É uma tabela, tá? Lembrando que como é uma peça de arte, olha só, fonte, estátua, armadilha, furto de altar, artwork, aqui. Aqui é o que a gente vai ver o que é. Então, tô jogando, vamos lá. Caiu 1. 1 em arte é o tapeçaria, tá? Então agora a gente verifica o que é. Eu tô indo já direto na nossa tradução. Aqui, tapeçaria, tô lendo aqui embaixo. Bom, então o Gislan ele fez a investigação, descobriu que é uma tapeçaria. Na parede há uma tapeçaria ornamental de origem élfica. O personagem investigador pode descartar uma de suas 2 armas e levar a tapeçaria consigo em vez disso. Seu valor é determinado rolando na tabela de joias e adicionando 4 ao resultado do dado. Não quero. Não vale a pena. Não vou desperdiçar uma arma para poder ficar carregando uma tapeçaria. Não tem sentido. Não sou tão fominha assim por ouro. Então, no final não adiantou nada. Pelo menos não é útil para a gente. Então, ele não vai pegar. Então, essa foi a fase de recurso, onde a gente verificou ali. Então, não serviu, porque a gente não vai pegar. Beleza, terminou o turno, novo turno. Então, primeira coisa, vamos decidir a rota. Eu poderia vir para cá, mas é que se eu não conseguir encaixar perfeito aqui,
eu vou ter que ficar descartando ela e sacando outra até que encaixe. Então eu posso perder um monte de coisa. Então eu vou tentar vir para cá, tá? Só como exemplo, pessoal, se eu agora decidisse vir para cá e tirasse essa, eu não poderia encaixar aqui. Porque olha, a porta dá com a parede, a montagem tem que ser perfeita. Aqui também não encaixa, ó. Se saísse, por exemplo, essa daqui, também não me adianta. A porta daria com a parede, então eu não posso encaixar. Aqui eu não tenho como encaixar de nenhum jeito, tá? Só para vocês entenderem que a construção ela tem que ser perfeita. Eu não posso ter porta batendo em parede, eu não posso ter porta conectada com corredor. Então tem que ser construído de forma bem certinha. Então eu não vou vir para cá, ou senão eu vou ter que ficar tirando ali, talvez desperdiçando peças de masmorra, oportunidades. Eu vou seguir por outro caminho. Bom, eu vou vir para cá então. A rota que eu vou escolher é para cá, por essa porta. Vamos lá tirar uma ficha. Opa, saiu. Deixa eu ver, eu escolhi uma porta. Olha que beleza. Saiu uma sala com mais um ícone. Vamos lá ver qual é esse ícone. Ó, é uma trap, é uma armadilha. Olha ela aqui. Tá no 13, tá? Vamos lá verificar com a tradução o que ela é. Se eu não quiser utilizar ela ou não pudesse, eu posso colocar isso daqui também. E aqui ela encaixa, ó. Se por acaso eu não pudesse usar nenhuma das duas, eu ia ter que descartar essa e pegar outra. Aqui, 13. Vamos lá localizar o que é ela, o que significa aquele ícone ali, que é armadilha. Aqui, alçapão. No centro da sala há um alçapão. Há 4 resultados possíveis na tabela de características, que é aquela Feature Table. Aliás, aqui está em dobro. É Feature Table. Vou até anotar para depois corrigir a tradução. Pode ser uma armadilha. Pode ser uma sala. Pode ser um buraco. E pode ser o portal do inferno, a porta do inferno lá. Olha que beleza. Pode ser que eu tenha encontrado o Hellgate. Lembrando que como o objetivo do jogo é encontrar o Hellgate, pode ser que a gente consiga agora alguma coisa que nos leve lá. Vamos lá tentar então? Então eu vou querer depois investigar, mas vamos em partes. Então a gente já sabe que isso aqui é um alçapão. Eu já escolhi a rota, acabei de colocar aqui a peça. Agora eu vou verificar se tem armadilha, porque a gente está passando por uma porta, acessando uma sala. Tem. Droga. Tem uma armadilha. Aí a gente continua olhando aqui as regras. Olha, sequência do jogo, blá, blá, blá. Verificação de armadilha, que a gente verificou. Deu 1. Investigar e destravar. A gente já sabe que essa porta tem uma armadilha. Olha lá. Se a porta estiver com uma armadilha, um personagem é escolhido para investigar ela. Um personagem com habilidade de desarmar pode rolar um D6 para tentar desarmar a porta. Quem tem aqui The Trap, que é o desarme? Bom, é só o Gislan. O Gislan está fazendo tudo aqui. Acho que era ele que tinha que ser o líder. Bom, então eu estou mandando o Gislan para verificar a armadilha ali, porque ele tem esse The Trap. Né? Ele pode tentar desarmar. Se eu não conseguir desarmar, a armadilha é disparada, tá? E se ela for disparada, aí eu rolo na tabela 7.1. Mas aí já é outra história. Vamos tentar primeiro desarmar ela. Então o Gislan está lá e ele vai tentar desarmar. Olha só. Quando um grupo entra em uma sala pela primeira vez apenas, um membro do grupo deve verificar se há uma armadilha. Ah, legal, porque aqui ele fica bem específico. Ó. É pela primeira vez apenas. Então realmente quando a gente revisita alguma sala... não precisa verificar a porta de novo. Legal, não tinha visto isso aqui. O membro do grupo deve verificar se há uma armadilha na porta. A gente já está verificando. Baús de tesouro devem ser investigados da mesma forma. Uma armadilha pode ser desarmada por um personagem com a habilidade de desarmar, que é o The Trap Skill. Por isso que eu escolhi o Gislan. Caso uma tentativa de desarmar falhe ou não seja tentado, o jogador investigador consulta a tabela de armadilhas, que é aquele Trap Table, para determinar os resultados da armadilha lançada sobre seu personagem. Beleza. Procedimento. O jogador que controla o personagem, encarregado de investigar a armadilha, rola um D6 e compara a rolagem com o nível de desarme
do personagem. Se o número rolado for menor ou igual à classificação de desarme, a armadilha é desarmada. Se a rolagem do dado for maior, a armadilha é acionada. A armadilha é disparada automaticamente sobre qualquer personagem sem habilidade de desarmar. Isso é importante. Quando uma armadilha é acionada, o jogador rola 1d6 e consulta a tabela de armadilha. Ok. A chance da gente desarmar é pequena, porque olha só, ele não tem nada aqui, né? Nada que possa usar. Ele tem só um valor de 3. Eu teria que tirar 3 ou menos para desarmar. Então vamos lá. Gislan está olhando lá a porta, que está com a armadilha. Ele tem que estar tentando desarmar. Ele tem que tirar 3 ou menos. 3. Conseguiu. Então ele conseguiu desarmar a armadilha. Então ótimo. A porta está destrancada. A gente não tem nada aqui para verificar. Vamos lá continuar. Pensei que eu já ia tomar aqui uns danos para variar. Bom, a gente verificou a armadilha, tinha, mas o Gislan conseguiu desarmar ela. A gente entra na fase do monstro, então eu estou entrando na sala. E agora a gente verifica se tem monstro na sala. 1, 2 ou 3 tem. 6 não tem. Perfeito, a sala está vazia. Então agora a gente pode fazer a parte D, que é a fase de recurso, que é onde eu posso mandar alguém verificar esse alçapão. O Gislan está com muita sorte, né? Mas vamos variar um pouco, vai. Eu vou mandar o Elengal, que é o líder, né? Afinal de contas, ele vai fazer a verificação ali do alçapão. Então o Elengal está indo investigar o alçapão que está ali. Vamos lá rolar na tabela de recursos. Bom, a gente está aqui na tabela, ó, vamos achar o altar, aqui, Trapdoor, aqui, que é o sapão ou porta com armadilha. Trapdoor normalmente eu acho que acaba se encaixando melhor com a temática, que eles acharam um alçapão ali no meio da sala. Então agora a gente joga e vê o que acontece. Ó, pode ser armadilha, tem que tomar muito cuidado. Talvez tivesse sido mais negócio com o Gislan, porque ele tem poder de desarme. Bom, agora já foi. Vamos rolar. Deu 1. Olha só, trap. Então acabei de achar uma armadilha. Aí eu tô vendo aqui na parte 13.3 lá do alçapão, olha só, armadilha, que é o que a gente acabou de jogar na tabela. O alçapão está armado, o personagem que está investigando imediatamente rola na tabela de armadilhas. Depois que a armadilha for resolvida, o personagem pode coletar o tesouro do tipo J que ela protegia. Legal. Pelo menos isso de bom, tinha um tesouro lá. Trap Table, vamos jogar aqui e ver o que acontece. Deu 5. 5 é... acho que é óleo flamejante. Deixa eu pegar a tradução, 7.1. Bom, olha lá, óleo flamejante. O personagem afetado sofre 1 dano de ponto de ferimento. Ih, tomei 1 dano. Bom, fazer o quê, né? Então, o nosso colega Elengal... ele tinha 7, ele acabou de receber aqui o dano pelo óleo flamejante. Agora a gente pode coletar um tesouro do tipo J, que estava sendo protegido. Que está aqui. Pessoal, eu não vou mais levar em cima, tá? Agora a gente joga aqui. Então eu estou na 14.9, dou uma olhadinha no J. Só confirmando aqui se é J mesmo. É tesouro tipo J, que esse alçapão protegia. Olha lá. E agora a gente tem que ver os tesouros. A gente vai fazer o mesmo esquema. São 3 colunas, a gente vai verificar o que tinha de tesouro lá. Então primeiro eu vou verificar o ouro. O ouro tem, porque olha só, o número que está antes dos 2 pontos é 6. Então só aqui para desencargo, ó, 4. Então se eu tirasse 6 ou menos, tem ouro. Tem. Vamos ver quanto. É 2d6... não. 1d6 vezes 20. Então deu 1 vezes 20 é 20. Então eu já sei que tem 20 de ouro. Vamos lá coletar. Estou deixando com o próprio Elengal que fez lá a checagem. Então 30, 40, 50. Pronto. Ele pegou ouro. Vamos ver se tem joia. No J o número é 2. Então se tirar 2 ou menos, tem joia. Não tem. Vamos ver se tem alguma coisa de magia lá, algum item. Então é 3. Eu preciso tirar 3 ou menos. 3.
JJ aqui, 3. Eu tenho um D3 de magia. Bom, então eu joguei, saiu 3 aqui na coluna de itens mágicos, então tem. E eu tenho que jogar um D3 para saber quantos itens eu vou encontrar lá. Então vamos lá. É a mesma, funciona muito parecido com a história das joias aqui, tá? Então é um D3. Como eu estou jogando com um D6, é aquela história. 1, 2 é 1, 3, 4 é 2, 5, 6 é 3. Ó, saiu 3. Eu tenho 3 itens mágicos encontrados. Vou até marcar aqui para não esquecer, ó. Então a gente tem 3 itens mágicos que eu ainda não sei quais são. Bom, tá aqui, ó, tabela de itens mágicos. Então a gente vai fazer aqui a jogada, ver qual é o tipo. Então, primeira coisa, a gente rola pelo tipo. Então, estou jogando por aqui. Vamos ver qual é o tipo de item. Eu tenho 3, tá? Então, estou jogando aqui. Ó, deu 4. O primeiro que eu encontrei foi um talismã. Tá? Agora, eu preciso ver qual é o tipo de talismã que eu recebi. Tá? O talismã está aqui. É essa tabela. Então, agora a gente joga para ver qual é o tipo de talismã. Vamos lá. Eu ganhei um talismã tipo 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. Blue Sun. Então é um talismã do sol azul. Aí a gente está vindo aqui nos casos e dando uma olhada. Olha lá, talismãs. Vamos ver o que o talismã do sol azul faz. Olha lá. Talismã do sol azul. Tem o mesmo efeito que o talismã do sol amarelo, exceto que o personagem afetado será o de classificação azul. Tá, vamos ver o que é o talismã de sol amarelo. Bom, aqui, talismã do sol amarelo, olha lá, aumenta o potencial mágico do personagem em 1d3 para o sol amarelo, Yellow Sun. Isso pode resultar em que um personagem poderá ser capaz de usar mais magias no jogo atual se o sol amarelo estiver dominante. Bom, infelizmente a gente não tem o sol amarelo dominante agora, olha, é o vermelho. Mas de qualquer forma, é legal isso, a gente vai ficar com esse talismã. Porque às vezes pode acontecer alguma coisa, ou durante, por exemplo, uma campanha e entrar um sol amarelo, eu vou poder ter mais magias comigo por conta desse talismã. Bom, pessoal, então eu estou pegando aqui esse marcador, ó, ele está como blue e tem um sol. Então, sol azul, Magic Points, 1d3, potencial mágico, na verdade, 1d3 jogado a mais. Então, isso vai representar o talismã que eu tenho, tá? Então, eu vou deixar como quem achou foi o Elengal. Olha lá, eu estou colocando aqui embaixo, vai ficar aqui com ele, tá? Tá na parte, deixa eu até descer aqui para vocês verem. Olha lá, fica como um item dele. Não está escrito talismã, mas eu sei o que ele faz. Então, tá aqui. Se por acaso a gente tiver uma alteração no sol aqui, que ele vá para azul, eu sei que ele já tem um potencial mágico ali melhorado. É lógico que ele pode passar isso para outra pessoa também. Por exemplo, eu considero que ele poderia passar isso para a Deirdre. Aí ela teria um potencial mágico agora só por causa do talismã. Ela não tem isso originalmente, mas por causa do talismã ela poderia ter. Bom, pessoal, a gente tem ainda que jogar 2 itens mágicos lá na tabela que a gente tem, mas vai ficar para o próximo vídeo. E eu notei agora que a gente tirou o marcador do vampiro do segmento anterior. E na verdade não deveria, porque a gente não venceu ele em combate. Ele tá lá ainda. Então na próxima jogatina eu coloco ele de volta. Tanto que, olha, a estratégia não ficou muito boa, porque agora eu vou ter que voltar para lá e vou ter que verificar se a gente vai ter que enfrentar ele de novo. Não foi uma boa estratégia.